Bom dia a todos, parabéns pelo dia de vocês, pelo nosso dia. Quero agradecer ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo por ter promovido esse importante debate e trazer para as discussões a relação que o farmacêutico tem com o paciente. O Tarcísio falou da história da farmácia clínica, falou do passado, o Dr. Cassiano falou do futuro, a doutora Paola falou do presente e dos desafios que se apresentam em relação à nossa relação com o paciente. E eu quero discutir um pouquinho do aspecto educacional, especialmente na área da graduação em farmácia, quais as dificuldades que a gente tem tido e especialmente os caminhos para a gente superar essas dificuldades. Para se discutir formação de farmacêutico e os nossos desafios, o documento fundamental são as diretrizes curriculares nacionais. Para quem não é da área ou da área de educação, para que fique claro para vocês, toda a formação do farmacêutico ela é baseada nesse documento. O documento foi publicado em 2002. Ele traz ali o perfil do profissional que deve ser formado, que passou da época do farmacêutico analista clínico, do bioquímico, para o farmacêutico generalista, e traz as competências e habilidades que o farmacêutico deve ter. Então, eu vou olhar um pouquinho para esse documento com o foco do paciente na farmácia clínica. Se a gente for para o artigo 3º das diretrizes curriculares, ele vai falar claramente da formação generalista e humanista. Obviamente, não dá para ter uma formação humanista sem olhar para o paciente. Ou seja, as diretrizes dão inicialmente essa orientação. No artigo 4º, quando ele fala de atenção à saúde e das competências e habilidades que o farmacêutico deve ter, fala do exercício da profissão e da atenção à saúde em nível coletivo e também em nível individual. Ou seja, não se dá para fazer atenção à saúde em nível individual se não for numa relação estreita com o paciente. Ainda, no artigo 5º desse mesmo documento, as diretrizes curriculares nacionais de farmácia, fala que a formação do farmacêutico tem por objetivo dotar o profissional de conhecimentos para o exercício das seguintes competências e habilidades. E no inciso 29º, exercer atenção farmacêutica individual e coletiva e assim por diante. Ou seja, as diretrizes já deram essa orientação para que as faculdades montassem os seus cursos com esse olhar, com o olhar para o paciente. Vou fazer só um levantamento para que vocês tenham uma ideia de qual é a situação dos cursos de farmácia no Brasil hoje. Esse dado é do ENAD 2014, o que significa que esses cursos aumentaram ainda mais, com toda certeza passaram de 400. Mas esse dado dava conta de 386 cursos de farmácia no Brasil, né? A grande maioria deles concentrada aqui na região sul e na região sudeste, mas presente em todos os estados do Brasil. A maioria deles, 45%, está nas universidades. Eu acredito que esse número poderia ser maior. Um curso de farmácia não é um curso simples, não basta uma biblioteca e uma sala de aula, você precisa de laboratórios, você precisa de hospital especialmente. Naqueles cursos, com esse foco de discussão que estamos tendo, com o olhar para o paciente, e normalmente as universidades têm uma estrutura acadêmica maior para oferecer cursos da saúde e especialmente os cursos de farmácia que estamos falando. 38% estão em faculdades, 15% em centros universitários e alguns em Cefetes. 83% dos cursos de farmácia do Brasil hoje estão na mão da rede privada e apenas 17% na instituição pública. Parece bobagem, né? A gente falar um dado desse, mas quando você abriu a possibilidade do ensino superior, você ter lucro com isso, é alguma coisa que é um pouco incompatível, educação e lucro, né? O gestor, o dono, o grupo que controla aquela instituição, muitas vezes, precisa do resultado financeiro, precisa do lucro. E de onde ele tira aquilo? Ele tira daquilo do investimento que deveria estar sendo feito na educação.
Então, a instituição pública não. A instituição pública e algumas instituições filantrópicas, elas não podem ter o resultado financeiro com isso. Então, a gente percebe muitas vezes uma estrutura a serviço do curso de farmácia, especialmente melhor e mais estruturada nas instituições públicas ainda. Percebam que esse perfil se inverteu dos anos 90 para cá, né? Nós tínhamos quase 60% de instituições públicas oferecendo cursos de farmácia no Brasil. Hoje a gente está falando de em torno de 17% a 18% só está na mão do poder público. O número de cursos de farmácia ele vem crescendo, como cresceram todos os cursos de graduação no Brasil. E essa reta aqui me parece que ela cansou um pouco, né? A gente parte aqui de 52 cursos na década de 90 para hoje 386, com certeza já ultrapassou 410 agora em 2016, mas ele enfraqueceu. Vocês percebam que nos últimos anos houve uma diminuição do crescimento, até porque essa demanda me parece que já está sendo atendida. Embora a grande maioria dos cursos estejam na região Sudeste e Sul, se a gente fizer uma relação entre a população desses estados, você vai ver que São Paulo não é o curso que tem mais, não é o estado que tem mais vagas de cursos de farmácia por habitantes do estado, né? A gente percebe, por exemplo, Rondônia tem 2.500 habitantes por vaga de curso de farmácia, se comparado a 5.000 que é aqui em São Paulo, né? E outros cursos, outros estados, obviamente, com uma demanda ainda reprimida, né? Por exemplo, o Rio Grande do Norte, aqui, é isso, uma vaga de curso de farmácia para cada 17.000 habitantes no estado. Então, a gente ainda percebe uma distribuição irregular. Mas isso é só uma curiosidade. Alguns estados que ainda o setor público não atende com instituições públicas. Bom, entrando efetivamente na proposta de discutir a relação do farmacêutico com o paciente, eu quero dizer um pouquinho da experiência que eu tenho enquanto avaliador de cursos, tanto no sistema federal de ensino, que envolve as universidades federais e as privadas, como no sistema estadual de ensino aqui no estado de São Paulo. A partir das diretrizes curriculares em 2002, o que a gente nota, com raríssimas exceções, é que você tem um fenômeno que eu chamaria de McDonaldização do ensino. O que é isso? Aonde é que você for, você vai encontrar o mesmo lanche do McDonald's no Brasil todo. E, infelizmente, a gente tem visto o mesmo curso de farmácia, é óbvio, com raríssimas exceções, no Brasil todo, né? Reféns, muitas vezes, e não precisa, eu vou mostrar isso para vocês, das diretrizes curriculares e sempre com uma carga horária mínima, com medo de inovar. A gente percebe isso, né? O Ministério da Educação tem feito essa supervisão, tem feito esse acompanhamento, tem estimulado inovações e a gente não vê inovações. A gente não vê um curso de farmácia com um DNA específico diferente de outros cursos de farmácia, né? Não posso imaginar que o paciente e o problema de saúde do Rio Grande do Sul seja o mesmo que eu vou ter no Amazonas, por exemplo. São populações diferentes, realidades diferentes, sistemas de saúde completamente diferentes. E eu não posso ter uma formação padrão para todos eles. E o que eu não tenho visto especialmente é isso, é essa relação muito mais próxima do farmacêutico com o paciente. Trabalhamos com medicamentos e esse medicamento ele não vai ficar na prateleira, ele interage com alguém. E é essa pessoa, é essa interação que a gente precisa aproximar na formação. Olha o que fala ainda as diretrizes curriculares. O currículo poderá incluir aspectos complementares, ele não é amarrado. Ou seja, os cursos não estão fazendo porque não estão com vontade ou porque não querem. A flexibilidade individual de estudos, os requerimentos, demandas e expectativa de desenvolvimento do setor de saúde na região. Ou seja, as diretrizes promovem, permitem que você tenha um curso de farmácia personalizado. Qual que é o desafio, então?
é que a gente reveja as diretrizes curriculares. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas eu acho que as escolas precisam inovar. Então, quando os colegas aqui falaram, eu não sei se tem gente formada, preparada para isso, eu acredito que não, pelo menos na graduação. Os cursos de especialização vão dar conta disso, mas a graduação ainda não está dando conta disso. Está aqui, ó, se você pegar todas as diretrizes curriculares, a nossa diretriz curricular, e for olhar todas as nossas competências e habilidades, uma por uma, vocês vão ver que todas elas se preocupam fundamentalmente com o paciente. Nós somos profissionais de saúde e da saúde humana. Então, toda a nossa atuação guarda uma relação com o paciente. A crítica que eu faço é essa, né? Eu acho que o paciente não chega na farmácia de vocês e diz, você poderia me informar qual é o conceito de interação medicamentosa? Ou ele pergunta para vocês, por favor, quais são os mediadores químicos envolvidos nas reações anafiláticas às penicilinas? Ele não chega assim para você. Ele chega com uma prescrição, com 5 ou 6 medicamentos, e você precisa ser capaz de entender e manejar aquela interação medicamentosa. E você precisa ser capaz de olhar para um paciente que tomou uma penicilina e desenvolveu uma reação alérgica e saber manejar aquilo. Então, o desafio, eu acho que da formação, e essa é uma culpa da formação, a gente descreve a interação medicamentosa quando 2 ou 3 medicamentos interagem entre si. Não é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa saber atuar, a gente precisa saber manejar. Então, a gente precisa urgentemente rever a nossa política de ensino na área das ciências farmacêuticas. Tá? Quem fica por último, como é o meu caso, tem o dever de falar pouco, eu já vou encerrar com a proposta de que o nosso foco de atuação é medicamento, alimento e análises clínicas. Agora, a gente não pode imaginar que o medicamento existe por si só. Ele existe para servir alguém, que é o nosso paciente. Eu tenho as relações que o medicamento estabelece com o paciente e o paciente com o medicamento. Da mesma forma, o alimento. Da mesma forma, as análises clínicas. E também as interferências entre medicamento e análises clínicas, entre alimentos e resultados laboratoriais, interações entre medicamentos e alimentos, mas sempre com o foco no paciente. O que eu quero deixar claro? Que a gente muitas vezes entende só o medicamento, entende só o mecanismo de ação e não enxerga o paciente de uma maneira geral. Né? Somos profissionais da saúde, mas me parece que essa relação nossa com o paciente está sempre cada vez mais distante. E o que eu proponho? Eu proponho aqui em cima que haja uma revisão das diretrizes curriculares nacionais. Elas já têm 14 anos. O mundo é absolutamente dinâmico. Né? O que se conhecia na área das ciências farmacêuticas, porque ela está em vigor há 14 anos, mas ela tem sido estudada há 20. O que se pensava há 20 anos atrás mudou muito. Então, está na hora da gente promover. Né? O Conselho Regional, nessa revista desse mês, propõe o debate. O Conselho Federal está engajado nessa proposta e é fundamental que a gente resgate a nossa participação enquanto profissionais da saúde na nossa relação com o paciente. Muito obrigado, gente.